Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. 25 de agosto de 2016. Começa o julgamento final do pedido de impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff no Senado Federal. O que acontece agora e nos bastidores da República? O país rachado politicamente, ao menos em parte, se uniu nas Olimpíadas. Entre emoções, revelações e superação, um Brasil exausto de tanta crise. E apesar da repressão, lá estava o protesto na arquibancada. Fora Temer! O interino, vaiado em sua participação relâmpago na abertura do evento, achou melhor não dar as caras no final. Olimpíadas à parte, junto aos aliados de ocasião no Congresso Nacional, Michel Temer apresenta sua verdadeira face. Projetos que não levam os direitos da população ao pódio, projetos que passam longe do que se poderia chamar de espírito olímpico. Na arena política, nada de fair play. Golpe baixo contra os direitos sociais e a soberania popular. Golpe de Estado. Quais são os acordos, negociatas e trocas de favores para que uma farsa vença o jogo final? Seja como for, seguiremos resistindo contra qualquer retrocesso e em favor da democracia. Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Para analisar a atual conjuntura, a gente tem a honra de receber Paulo Vanuc, ex-ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos, integrante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, diretor do Instituto Lula, jornalista e cientista político. E Joaquim Palhares, diretor da Carta Maior e secretário político do Fórum 21. Bem-vindos. Prazer estar aqui. O que ocorre longe das luzes institucionais e midiáticas? O que se costura pelos bastidores do processo de impeachment? Paulo. Bom, muita coisa, né? É claro que num programa sério como esse, Melhor e Mais Justo, nós temos que tomar um pouco de cuidado com os comentários de bastidores que rolam soltos. Eu só quero registrar aquele período em que o presidente Lula esteve em Brasília, nomeado ministro, mas não confirmado por uma intervenção ilegítima, ilegal do Supremo, do Gilmar Mendes, do Supremo. Ele teve dois períodos. O primeiro período em que ele falou com presidentes dos partidos, do PP, PR, PRB, e ficou muito animado, porque havia numericamente um cálculo favorável a derrubar o impeachment. E em uma semana isso se alterou inteiramente, sem que ninguém saiba dizer o que levou a essa mudança. Então, cada um dos presidentes de partido começou a dizer, olha, aquele acordo não vai ser confirmado, etc. Provavelmente, alguém deve ter articulado alguma coisa na linha. Aprovado o impeachment, vamos dar um jeito de parar com a Lava Jato. Né? E terá cumprido a sua função, que é tirar o PT, tirar a Dilma, e não vamos deixar o Lava Jato adiante. Os últimos dias são preocupantes, porque o episódio Toffoli, capa da Veja, o Lula teve duas capas da Veja e que ele é apresentado como uma espécie de monstro, com serpentes na cabeça, o rosto derretendo, ninguém chiou. Agora o ministro Gilmar Mendes sai atacando o Janot, atacando a Lava Jato, porque cometeu alguma ilegalidade contra o Toffoli. E pode ter cometido mesmo. Agora, por que essa desigualdade, né? De tratamento. Né? Agora, quem mandou vazar isso? Se vazou aí telefonema do Lula com a presidenta Dilma, ninguém abriu a boca. E agora, parece que já é o início de operação, vamos acabar com a Lava Jato. Há uma certa harmonia entre figuras de vários poderes institucionais que apoiaram, de algum modo, o processo de impeachment, né? Seja no judiciário, no legislativo e até no executivo, né? O vice-presidente, que capitaneou junto com o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o processo de impeachment no legislativo e no executivo. Essa harmonia já está derretendo? Já está se desfazendo?
Olha, eu cunhei uma figura lá desde o início desse imbróglio todo, que foi a seguinte figura. Eu constituí um condomínio golpista. E esse condomínio golpista, ele tem a participação de parlamentares, ele tem a participação da mídia, ele tem a participação de empresários, aí, financeiros e industriais, mas ele também tem uma participação estrangeira, que se a gente não consegue abordar as questões de bastidores do processo de impeachment, muito menos a gente consegue abordar as questões geopolíticas que estão envolvidas nesse golpe todo. Entende? O fato é que para cada uma desses participantes desse condomínio golpista, não é, tem um bastidor. Não é? Cada um está ali com o seu interesse. Parece que agora já começa a haver um desentendimento no condomínio, não é? Porque à medida que possa se aproximar o desfecho, né, se ocorrer, mas eles sentem o cheiro do sangue, né, feito tubarões, e já começam a brigar entre eles. Já existem várias reuniões tentando abortar desavenças, não é? Possíveis desavenças que possam ocorrer entre eles. Né? O que vai naturalmente acontecer. É da política isso. Isso é da política. Né? Isso naturalmente vai acabar acontecendo. Então, eu acho que o grande bastidor, eu acho que essa história, ela vai ser contada. Ela vai ser contada. Evidentemente que ela depende de nós, da esquerda, dos partidos progressistas, das pessoas progressistas, dos democráticos, não é? Depende de nós todos influenciarmos e forçarmos para que essa história seja o mais brevemente possível contada. Né? Aí nós vamos saber com clareza, né, dos bastidores deste momento e deste condomínio golpista. Mas que ali, né, estão com maior ou menor participação colocados parlamentares, empresários da área financeira e da área industrial e da área da agricultura. Não é? E a mídia, aí eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não tenho dúvida nenhuma disso. Paulo, nós estamos aqui completando 6 anos de TVT, que é a única concessão de uma televisão educativa pública para o mundo do trabalho, né? Para alguma coisa que não é o político, o preposto de político, ou igreja, né? Ou mesmo, e aí corretamente, estados, municípios e tal. A primeira concessão. E a gente tem desde sempre, desde lá da nossa primeira transmissão, dizendo que a TVT se pauta por trazer a posição dos trabalhadores, a posição dos movimentos populares, tentando fazer fazendo um jornalismo e uma programação honesta, posicionada, que não manipula a notícia, os fatos, e não engambela com a interpretação, tem lado, tem posicionamento. A mídia, a chamada grande mídia, a mídia comercial, a mídia corporativa, como ela tem se comportado no processo de impeachment? Porque ela prega uma certa neutralidade, que talvez seja impossível, mas uma imparcialidade como se ela tivesse equidistante dos acontecimentos, quando parece que ela, na verdade, foi um dos protagonistas do golpe. Né? No condomínio que o Palhares fala, né, certamente um dos pilares foi, aí eu chamo no meu comentário político, aqui na TVT, toda quinta-feira, na Rede Brasil Atual, o partido da mídia, né, porque nunca no Brasil se tornou tão escancarado como hoje esse ímpeto da imprensa de atuar como partido político. Olha, começou no julgamento do Mensalão, alguns anos atrás, em que a Rede Globo, o Berval Pereira do Globo, eles diziam antes como que o ministro do Supremo Tribunal Federal tinha que votar amanhã à tarde.
e ai de quem não votasse. Lewandowski foi hostilizado de tal maneira. Então, aí começou o processo em que o partido da mídia começou a sair da casinha, começou a enlouquecer. E foi por uma fúria golpista em que a revista Veja, ela pratica repetidamente crimes, e os crimes não são sancionados, porque no condomínio golpista tinha um segmento importante do judiciário. Gilmar Mendes já é chamado no Supremo de líder tucano no Supremo. Quer dizer, um tucano togado. E ele é assim mesmo. Ele, em qualquer polêmica, ele vai para a imprensa repercute as opiniões dele. Quando se sabe que o juiz deve falar pelos autos, pelo voto. E, infelizmente, nenhum dos outros ministros, dos 11 do Supremo, mesmo uma figura corajosa, íntegra como o Lewandowski, nenhum deles teve a integridade de sentir que, olha, quando um dos nossos pares faz esse ativismo político partidário contra PT, contra Lula, em defesa dos tucanos, um de nós tem o dever de se contrapor publicamente. Claro que teve um problema lá, o Teori Zavascki, num certo momento, votou de um jeito que o partido da mídia não queria. O que aconteceu? Programas de rádio, de TV, insuflam pessoas que vão lá na casa dele hostilizar, agredir e tal. Luiz Barroso, mesma coisa. Pegam a esposa do ministro Luiz Barroso e começam a insinuar uma série de coisas. Então, houve um clima de linchamento, que tem no dia de hoje também uma data fatídica. Hoje começa o desfecho, ainda não sabemos o resultado. O senador Requião insiste muito que ainda é possível derrotar o impeachment, mas aparentemente, em todo o cenário dos comentaristas políticos, o mais provável é que o crime contra a democracia ele vai se completar. E vai ficar na história, vai ficar registrado. Eu chamo a atenção para quem gostar, buscar na internet assim, o texto do Raduan Assar, que é um grande, talvez dos maiores romancistas brasileiros hoje, que ele acabou de dizer. E a ideia da responsabilidade histórica que vai ficar pelas omissões do Supremo, pelo papel golpista da Rede Globo, da revista Veja e de outros. Agora, eu, que também trabalho muito o tema da memória histórica, sobretudo da ditadura, Palhares também, militante da resistência contra a ditadura, nós sabemos que houve um momento no Brasil, nos anos 70, em que acontecia algo muito parecido, em que o herói Sérgio Moro de hoje era o herói Sérgio Fleury, do DOPS, principal torturador paulista, e o Carlos Alberto Brilhante Ustra. E eram heróis. Quem se opunha à onda era bandido, terrorista, assassino. Subversivo. E o tempo, que é o senhor da razão, mostrou que não era isso. E nessa perspectiva histórica, a água vai continuar rolando. E se consumado mesmo o golpe, a resistência já está aí nas imagens que nós mostramos, na abertura do Melhor e Mais Justo. E a dinâmica da luta dos trabalhadores, dos oprimidos, que não vão perder da memória de que nesse país teve, para valer, alguns gestos de Getúlio antes, como único presidente da República que se voltou para os pobres, para o combate à pobreza, Bolsa Família, foi o Lula. Essa memória ninguém apaga. Se deixarem ser candidato, ele ganha. Talvez o golpe continue na perseguição ao Lula para tentar evitar que ele seja candidato em 18, né? Talvez mais ainda, quer dizer, a ideia de que todo o script, né, o roteiro do golpe, tenha sido feito por isso. Não faria sentido se ele parar aí e deixa o Lula ganhar a eleição em 2018. Porque ele ganha. No voto, ninguém vence o Lula, porque a massa popular brasileira, a classe trabalhadora sabe, olha, desse monte de gente aí, se tem um que a gente pode confiar para valer, é ele. Então, provavelmente, o golpe vai querer fazer esse passo ainda. E isso parece que está atestado, né? Se vocês olharem a quantidade, a perseguição, o massacre
aqui o presidente Lula é submetido diariamente, muitas horas por dia, em vários momentos na televisão, na rádio, nos jornais da grande imprensa, etc., e continua liderando as pesquisas de opinião para 2018, significaria que qualquer ser humano, por mais brilhante que fosse, já estaria aniquilado, tá certo? E o Lula continua sendo aquele que é o escolhido pela maioria da população como o candidato preferencial para 2018, apesar do massacre que vem sofrendo. Lidera todas as pesquisas. Exatamente. Eu queria te fazer, antes de tu fazer a próxima colocação, eu queria complementar a minha primeira fala para dedicar, eu não coloquei de propósito, para poder dedicar um tempo mais extenso à questão do Poder Judiciário. Eu acho assim, ó, os alicerces da democracia no nosso país, lamentavelmente, estão destruídos. Nós vamos ter que reconstruir tudo isso de novo. Tá? Aqui tem 2 pessoas que lutaram contra a ditadura. Num outro debate, houve uma pergunta para um outro companheiro, qual teria sido o pior golpe, aquele ou este? Ele escolheu aquele, eu escolho este. Porque este é mais sofisticado. Tá? Este não tem tanque. O inimigo, ele é muito dissimulado. Tá? Ele é como um camaleão, ele muda de cor, ele muda de jeito, ele muda de fala, ele tem um discurso que muitas vezes é encantador. Porque ele traz com ele o discurso do neoliberalismo. E o neoliberalismo, ele tem um discurso encantador. Ou seja, ele promete para a pessoa, olha, você depende só de você. Se você dá errado, a culpa é sua. Tá? Mas se dá certo, também a culpa é sua, o mérito é seu. Bom, então, agora, a questão do Poder Judiciário é dramática. Por quê? Porque ele não tem controle. Ele não tem controle. Eles fazem o que querem, da forma que querem, e ninguém controla. É simplesmente inacreditável você manter um cidadão preso indefinidamente até que ele faça uma delação premiada. Nos termos em que você quer, né? Porque nós estamos falando de prisão preventiva que dura mais de 1 ano e meio, isso já é pena, não é prisão preventiva, né? Exato. Quer dizer, isso só no nazismo. Isso só no nazismo. Tá? Então, não, nós estamos falando de condução sob vara ou condução coercitiva de gente que não se negou a depor, sequer foi chamado. Né? Nós estamos falando de vazamento de grampos ilegais. E sustentando a possibilidade da condução coercitiva em cima de outras tantas que já foram feitas. Como se isso por si só justificasse a condição coercitiva de uma pessoa que não se negou aí, que não recebeu nenhuma ordem para se apresentar. Mas eu quero afirmar a ideia de que este golpe, este condomínio golpista, ele não funcionaria se ele não tivesse o apoio do Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário efetivamente estivesse aí para coibir as inconstitucionalidades e as ilegalidades, que são de toda ordem, Para pegar esse episódio ao que o Paulinho se referiu agora há pouco, que envolve a delação premiada do Léo Pinheiro. OAS. Quer dizer, quantos vazamentos já ocorreram? Eu perdi a conta já de tantos vazamentos que ocorreram. Por que especialmente este vazamento faz com que a delação seja cancelada? Eu tenho convicção, e assumo a responsabilidade sobre o que eu estou dizendo. O alvo não era o Toffoli. Tanto é verdade que o que vazou, não tem nada ali não tem nenhum absurdo ali naquilo que eles vazaram. Ali é para proteger o Aécio, e o Temer. Essa é a ideia. Que estariam supostamente dentro da delação. Que estariam na delação do Palhares, me deixa lembrar também, Toto, claro. Você falou do Serra agora e do Temer. Houve delações premiadas
acusando formalmente os dois de envolvimentos em mais de um episódio. É verdade. E a Folha de São Paulo, que de um modo geral está na ofensiva golpista, mas sempre com as nuances dela. A Folha tem, não... Com as suas ambiguidades. A sua ambiguidade. Então, num certo momento, ela era contra o impeachment, mas era a favor da renúncia. Faz 3 domingos, ela resolve botar na principal manchete de primeira página, no dia que o jornal é mais lido, domingo, uma denúncia grave contra o Serra. Os 23 milhões. Dia seguinte, as rádios e televisões sumiram com a notícia e nem... Ou seja, isso não é do jornalismo. O jornalismo pega uma notícia daquelas no domingo e repercute segunda. As rádios estão cortando jornalistas, radialistas e fazem os seus programas lendo os jornais escritos diariamente. Ora, por que cortaram? Porque teve telefonemas à noite do condomínio que as pessoas falam, olha, essa denúncia contra o Serra, não. Por enquanto, não. Agora é tirar a Dilma. Mais tarde a gente vê como é que faz com isso. E o Temer, com certeza. No caso da campanha do Chalita, a acusação é muito formal. Ele pediu 1 milhão, eu dei 1 milhão para ele, para a campanha do Chalita. Ele nega. E o Judiciário não investiga, a Rede Globo não investiga, porque nós estamos num condomínio golpista, Palhares. Você tem toda a razão. Agora, Palhares, queria te ouvir também, quer dizer, nós estamos falando, você na Carta Maior, a Carta Maior das publicações, enfim, da mídia progressista no Brasil, uma das que tem maior credibilidade, respeitabilidade, não é de hoje. Queria te ouvir também um pouquinho sobre o papel da mídia corporativa, na cobertura e mesmo na participação em relação ao golpe de Estado. Você estava dizendo, não daria para fazer sem o judiciário, seja por ação do judiciário ou por omissão, né? Porque também se omitir nessa lavar as mãos é fácil, quer dizer, é fácil, pode não ser fácil, mas eventualmente é uma ação também importante do Supremo simplesmente se omitir, né? E a mídia? Quer dizer, a mídia que foi ativa e mesmo aquela que se omitiu. Ah, não, eu não fui lá apoiar o golpe, mas também não fui lá fazer jornalismo sério e tentar mostrar os dois lados, mostrar os argumentos de um campo e de outro, mostrar nas delações não apenas gente da esquerda ou do governo da Dilma ou do PT, mas também mostrar nas muitas delações as muitas pessoas do PSDB, do PMDB, do PP, de outros partidos, enfim, né? Daria para resumir te dizendo o seguinte, que muitas das coisas que vêm ocorrendo no nosso país nesses últimos tempos, e eu não considero os últimos tempos os governos do Lula, não. Tem Fernando Henrique, tem Collor, tem... Né? Vamos dizer assim, ó, o que nós vivemos de democracia, esses minguados anos de democracia que a gente tem vivido, não é? Eles poderiam ser completamente diferentes se a mídia não fosse o que ela é. Não é? Ela é uma mídia comprometida. Não é? O DNA dela está comprometido desde o Getúlio e vem vindo o 61, a luta do Brizola. 64, eles apoiaram desde sempre. Apoiaram desde sempre. Inclusive participando de sessões de tortura. Isso é documentado. É documentado. Isso é documentado. Não é? Hoje, o poder que a Rede Globo, porque a nossa turma gosta de falar das 6 famílias. Para mim é uma família. É uma família. O que interessa é o JN. Entendeu? Aquilo ali é um canhão. Porque o resto deles está desmilinguindo. Eles não têm audiência. E o que é mais incrível, o governo brasileiro paga o custo do segundo na Globo, da Globo de 10, 15, 20 anos atrás. Ela não tem mais essa audiência para receber o que ela recebe. O mesmo valor. O mesmo valor. Entendeu? Quer dizer, essa é a circunstância, esse é o momento que nós estamos vivendo. É a partir desse, eu não sei se esse é o momento, se tu gostaria de discutir isso no segundo bloco, é que nós precisamos pensar o que nós vamos fazer no depois de amanhã. Então, quero deixar o depois de amanhã. E aí está a mídia.
E aí tá a mídia. Para o segundo bloco, mas eu gostaria que ainda te indagar sobre isso. A gente sabe, o governo interino tem tomado, vocês têm acompanhado, uma série de medidas em muitos campos. Não são apenas medidas antipopulares, são medidas que contrariam o projeto de governo e a proposta de governo que foi eleita em 2014, para a qual o Michel Temer era vice-presidente, né? Portanto, consignou de algum modo. Então, aquilo foi rasgado simplesmente, uma série de medidas inconstitucionais, inclusive com a mídia, acabando, rompendo unilateralmente com o financiamento, com o parco financiamento que vai para as mídias democráticas, alternativas, progressistas, tanto as impressas quanto as da internet. Em que pé que está isso? E mais, quer dizer, a gente assistirá situações como essa, de retaliação, de tentar calar o contraditório, de rasgar a Constituição, como está sendo anunciado, por exemplo, no SUS, mas também no petróleo, com a questão do pré-sal. Os ataques são em muitas frentes, né? Na mídia especificamente, como é que vocês estão enfrentando isso? Logo que o Temer assumiu, na semana que o Temer assumiu, ocorreu em Belo Horizonte um encontro nacional de blogueiros, para o qual o governo federal havia se comprometido a participar com uma cota, né? Essa verba foi cancelada, apesar da documentação existente. Com relação à mídia alternativa, quase todos nós tínhamos contratos com validade até dezembro. Nós não recebemos nenhuma comunicação da SECOM. Zero. Nós recebemos nós recebemos uma comunicação da agência de publicidade dizendo que a partir do dia tal, o banner da empresa, da estatal comprometido lá, contratada, teria que sair do ar. Ponto. Somente nenhuma explicação. Rompe-se um contrato vigente, não é? Sem nenhuma... Nesses termos. Deixa eu ouvir o Paulo ainda nesse bloco. Paulo, é isso, a gente está diante de uma série de ameaças, de ações, algumas já concretas, outras anunciadas, né? A reforma da Previdência, a questão do pré-sal, o SUS, a imprensa, a mídia e tal. Como é que você lê esse tipo de sinal que o governo interino passa para a sociedade nesse momento? Doutor, além do ajuste fiscal. Né? Aí eu preciso falar um pouco como cientista político que sou, e o analista ele tem que saber um pouco buscar o questionamento da própria inclinação pessoal. Então a inclinação de todos nós é dizer, esse governo que pode nascer da consumação do golpe, ele será um governo que vai arrasar com todas as conquistas sociais dos últimos 10, 20 anos. Pode ser que sim e também pode ser que não. Primeiro porque haverá resistência. Não tenho dúvida que no território aí de um pouquinho de apoio publicitário que se direcionava para a mídia democrática, cortado já está. Não tenho dúvida que pré-sal, abertura para capitais especulativos externos, redirecionamento total com os Estados Unidos, que é o que o Zé Serra está propondo, isso eu não tenho dúvida. Agora, se vai conseguir partir para cima da Previdência, terceirização ampla, geral restrito, seria mais de um governo forte. O governo forte, ele nasce das urnas ou dos canhões. De um golpe como esse, e o Temer entende dessa gosma, ele entende. Veja que ele deu aumentos salariais, ele aumentou o Bolsa Família mais, então nós não sabemos bem. Agora, quando você me pediu antes para falar do aniversário da TVT, eu me lembro como se fosse hoje o dia que nós levamos para o ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, 20 anos atrás, meu pedido e tal. E a verdade é que só em 2010, Lula, houve finalmente esse momento que hoje nós aqui apagamos as velhinhas de 6 anos. No final da segunda gestão do Lula. Já. Muito bom, grande avanço, mas muito abaixo do que era necessário. Porque a democratização dos meios de comunicação, longe de ser uma proposta terrorista, comunista, petralha,
ela é decorrência do pensamento, por exemplo, dos fundadores da República Norte-Americana, Madison. A luta contra os monopólios. Todo poder concentrado corrompe a democracia. Então, Madison propõe, é um dos pais fundadores dos Estados Unidos, pulverizar. Divide em 1000 atores. Aí deixa a família Marinho com a televisão dela. Vai ter a televisão Carta Maior, vai ter a TVT, vai ter a televisão das igrejas, do MST. E mesmo no governo Lula, a cada final de ano, eram aprovadas lá no Legislativo... Vai ter uma televisão pública forte. Concessões. Estatal forte. Eu estou dizendo que mesmo no governo Lula, a cada final de ano, eram aprovadas centenas de concessões. Mesmo no Ministério das Comunicações, de um ministro indicado pelo Lula, pela Dilma, se sabia disso tudo e ninguém cuidou de, na hora, incluir concessões para a articulação do semiárido do Nordeste, para o grupo da Amazônia, para o CIMI, que trabalha com os índios, para o movimento quilombola. Então nós estamos pagando o preço também dos erros de condução. Vamos aprender aí a dura lição do golpe para entender que na próxima alternativa, e essa próxima virá, eu não tenho a menor dúvida disso, tenho dúvida sobre o tempo que vai demorar. Se é coisa de 2 anos ou de 10, isso não importa. Mas na volta nós seremos uma esquerda muito mais consciente de que não adianta tratar esse adversário político, monopolista, escravista, com moderação, intermediação. Eles são incapazes de retribuir com a mesma moeda. Eles são incapazes. É o caráter do escorpião, não adianta. O Lula fez o governo de esquerda mais moderado de que se tem notícia na história. Amigo dos empresários, defendia os trabalhadores e também estendia a mão para os empresários. Todos bajulavam Lula sem exceção. Lá no Instituto Lula, Instituto Cidadania, era Roberto Setúbal que vinha, era Trabuco, era Lázaro Brandão, era Abílio Diniz toda hora. Cadê essa elite? Está articulada no golpe hoje. Então, aí o compromisso é com a democracia. É preciso democratizar os meios de comunicação, é preciso tirar esse monopólio global que se complementa com a distribuição de um monte de ondas de TV e de rádio para as pequenas igrejinhas políticas. O Eduardo Cunha sempre participou desses leilões, articulava, e 200, 300 parlamentares que estão denunciados, envolvidos na Lava Jato, que não vão ser presos, caçados, até hoje. Nem o Eduardo Cunha foi preso. O Vacari, tesoureiro do PT, por um erro da Lava Jato, confundiram a cunhada com a esposa e atacaram a esposa do Eduardo Cunha, é sócia dele nas empresas, nas contas da Suíça. O Moro disse que sequer sabe onde ela mora. Aí voltamos ao problema da justiça, que o Palhares falava. Que justiça é essa? Eu preciso fazer o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta com esse importante debate para pensar nos rumos da esquerda e nos destinos do país nos próximos dias, meses, anos. Até já.